Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Hoje nós vamos fazer um vídeo que eu comentei na live especial de 3 anos do canal. Eu falei que eu tava pensando em fazer um vídeo revisando o meu primeiro livro. Eu já peguei alguns livros para revisar além do meu. E quando o autor me dá liberdade, eu não corrijo só a parte de português. Eu também dou algumas sugestões de alterações. E o autor decide se ele quer ou não a sugestão. Então, vamos fingir que o livro que a pequena Vivian de 13 anos foi escrita por outra pessoa. Porque praticamente foi, né? Eu já não sou a mesma. E é um livro que vocês vão ver que tá com uma escrita muito amadora. Dá pra ver que é uma adolescente escrevendo. E também vocês têm que ter em mente que é uma adolescente escrevendo, né? E era uma adolescente que nunca tinha escrito nada. Tava ali começando a entrar nesse mundo maravilhoso. Eu não sei o que eu vou encontrar ainda. Eu queria escolher um capítulo lá mais pro fim, mas eu tenho medo de dar algum spoiler, então vai o primeiro capítulo mesmo, porque eu pretendo publicar esse livro um dia. Vou reescrever ele, mas os pontos principais serão os mesmos, né? Só a escrita que vai mudar bastante. O livro chama As Guardiãs, O Herdeiro e o Prodígio. É o primeiro livro de uma série de 5 livros. E é um livro que tem muita influência de Sailor Moon, essas coisas fantasiosas de transformação, poderes, que eu gostava bastante, eu ainda gosto. Então vamos ver que tipo de erros eu encontro, que provavelmente vai ter um monte. Antes da gente começar, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito e clique no botão gostei, porque ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo e o canal a crescer. Oi gente, a Vivian do futuro. Vindo aqui para avisar que eu esqueci de mudar a formatação na captura de tela. Então o textinho vai ficar um pouquinho cortado, mas eu leio tudo que tá escrito, então eu acho que não vai ter problema. Então, desculpa pelo vacilo, porque se não tiver algo errado, não sou eu. Pronto, estamos com o documento do meu livro aberto. Já dá pra notar que eu coloquei a beirada da folha muito pequena. Por quê? Porque eu imprimia minhas folhas, então para gastar menos folha eu deixava o negócio o mais esticado possível. Já aviso que isso é errado, teria que mudar isso, eu já teria que corrigir isso, mas eu não vou formatar isso agora porque vamos focar mesmo na parte escrita. Vou dar bastante zoom, não porque eu sou cega, mas para facilitar para vocês. Fonte Times New Roman é uma ótima fonte e eu preferiria tamanho 12, mas eu coloquei tamanho 11, vai saber, porque a Vivian de 13 anos quis. Vamos começar. Capítulo 1. A Estrela Cadente. Não é regra, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas livros um pouco mais de fantasia ou até mais infantis ou jovem costumam ter nome nos capítulos. Harry Potter tem, por exemplo, mas não significa que vai deixar seu livro infantil, a menos que o título dos capítulos sejam infantilizados. O que nesse livro é bem infantilizado, eu já vi os nomes dos outros capítulos. Quando eu faço a revisão, eu preciso controlar as alterações do Word. Pelo painel de revisão, o autor vai conseguir ver as alterações que eu fiz. Por exemplo, se eu escrever alguma coisa aqui, vai ter um acréscimo em vermelho ou outra cor, que depende do seu computador. E se eu tentar apagar, vai ter esse risco. Então o autor vai saber que eu excluí alguma coisa. E aqui ele vai poder aceitar a exclusão ou rejeitar a alteração que ele quiser. Por exemplo, ele não quer que eu insira isso. Ele vai poder mexer. Um revisor vai precisar fazer isso para o autor conseguir ver tudo que o revisor tirou. Se ele tirou uma vírgula, o autor vai saber. Então, vamos começar a leitura. Envolvida na escuridão, uma garota esperava. Tranquilo, frase ok, sem erros. Espirais roxas a rodeavam. Seu cabelo negro flutuava como se estivesse embaixo d'água. Seu corpo resplandecia como uma estrela. Seus olhos estavam fechados, pois não havia nada para ver. E então ela chegou. A tão esperada Pantera Negra. Resplandecia é porque eu conheço o resto do texto, então eu posso dizer que resplandecia é uma palavra difícil demais pro resto do texto e vai destoar. O que eu posso fazer é deixar quieto, passar, porque não é um erro, ou eu posso sugerir a alteração do verbo para um verbo mais conhecido, já que o livro é para adolescente, jovem adulto.
É nessas horas que a gente abre o dicionário de sinônimos e procura alguma coisa que encaixe melhor no texto. Aqui no Google mesmo a gente encontra sinônimos da palavra. Você pode reler a frase: seu corpo resplandecia como uma estrela. Seu corpo reluzia como uma estrela. Já fica melhor que resplandecer. Seu corpo fulgurava? Não, uma palavra difícil demais para esse texto. Pode funcionar para outro. Seu corpo brilhava. Seu corpo lucilava. Eu acho que nesse caso a gente poderia sugerir ou brilhava ou cintilava, que são palavras mais conhecidas. E o autor pode recusar, mas é tudo, entende que é por causa do contexto da história, que é um livro mais infantil? Talvez se eu reescrever esse livro agora com a minha mentalidade, resplandecer pode ser um verbo super ok, mas como foi uma garota de 13 anos escrevendo, resplandecer vai destoar, entende? Vai parecer... Parece que eu tava brincando com o dicionário. Aprendi aquela palavra naquele dia e quis usar. Então eu poderia colocar... Pronto, brilhava. Não precisa rebuscar demais o seu texto. Algumas palavras mais comuns são ótimas e tem hora para usar essas palavras pomposas. Elas vão se encaixar. Outra coisa que eu vi foi esse pequeno trecho aqui. Pois não havia nada para se ver. E então ela chegou. 3 pontos. A tão esperada Pantera Negra. Vamos dar uma corrigidinha nessa parte. Aqui já começa a ficar um pouco mais difícil de enxergar o que está acontecendo. Então deixa eu mudar. Essa é a edição final, mas as alterações continuam ali, eu só mudei o modo de visualização. Seu corpo brilhava como uma estrela, seus olhos estavam fechados, pois não havia nada para ver. Então ela chegou, a tão esperada Pantera Negra. Aqui daria para botar um E, já que eu tirei o E lá da frente. Aqui já temos um erro, que eu usei um tracinho em vez de usar um travessão. Prestem atenção nisso, gente, usa o travessão de verdade, é aquele traço enorme, feio, não gosto dele, mas tem que usar ele. Isso aqui não é traço de diálogo. O tempo acabou, disse a pantera. Sua boca não se mexeu e sua cauda balançava no ar hipnotizador. Não tá errado, mas é uma palavra bem coloquial. Se você quiser deixar o seu texto nesse clima, tudo bem. Mas eu trocaria para sua cauda balançava em um ar hipnotizador, ou até em um ar hipnotizante. A garota abriu os olhos. Não eram olhos comuns, eram olhos felinos, e a íris era de um intenso roxo. Viu como tem muito era? Tem 3 eram que eram e era de novo. Isso causa estranhamento. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Se você está revisando o seu próprio texto, lê em voz alta que você consegue perceber isso melhor. Fora que olhos também foram repetidos 3 vezes. E o editor provavelmente está cortando, gente, mas eu me empaquei nessa parte. Eu tô há um tempinho aqui. Poderia escrever uma sugestão, né? A frase antiga. Não eram olhos comuns, eram olhos felinos. E a íris era de um intenso roxo. A frase tá simples, dá para entender, mas tem essas palavras repetidas que algumas pessoas podem reclamar. Outras nem ligam. Eu não ligo. Nesse caso, eu acho que não me causou estranheza. Então, eu daria a sugestão de alterar para a garota abriu os olhos, não eram o que se esperava. Exemplares felinos se destacavam com suas íris de um intenso roxo. Laila, disse uma voz doce sem dono. Vejo você em breve, disse a pantera antes de sumir. 3 frases, 3 diálogos em seguida com disse. É bom mudar para não ficar a mesma coisa. Então, a gente pode trocar aqui por chamou uma voz doce sem dono. E aqui podemos colocar avisou a pantera. Então, já tiramos 2 disse de 3, tá? Que bom. Tudo bem ter um. Podemos manter esse aqui. Espere, gritou em vão, mostrando seus caninos grandes e afiados. Por causa dos caninos, criou essa ambiguidade. Será que foi a pantera falando de novo ou se foi a garota? Então, acho bom a gente especificar. Laila, acorde. Quando a frase ou palavra vem em seguida dos 3 pontos e a continuação da frase não é uma frase nova, a letra vem em minúsculo. E também, para você facilitar a vida do seu diagramador, os 3 pontos você precisa fazer com que ele seja automático, seja uma unidade só de caractere.
para que na hora da diagramação, por exemplo, 2 pontos não vão para outra linha. Uma dica para você não ter que ficar fazendo esses símbolos toda hora é dar Ctrl+C, Ctrl+V. Você precisa deles uma vez. Olha como tá ficando o texto com as pequenas alterações que eu tô fazendo. São pequenas coisinhas que vão fazendo diferença, gente. Como eu acho que tá demorando muito, eu vou dar uma lidinha aqui e fazer um punhado. Vamos cortar. Fez-se silêncio durante alguns segundos e com um grande grito, Layla se levantou em um grande pulo. Grande, tá vendo? Novamente, tem que prestar atenção nessas coisas. Repetição de palavra. 10 minutos, disse Layla, se jogando para dentro do closet com a coberta presa aos pés. Disse novamente, tem muito disse. Então, aqui vai outra dica, gente, presta atenção nisso. Porque se você errar alguma coisinha, uma palavra mais inofensiva, não tem tanto problema. E se você contratar um revisor, que eu espero que você contrate, ele vai ver essas coisas. Atrasada, muito atrasada, disse, saindo do closet e terminando de abotoar a blusa branca do uniforme. Já havia colocado a saia plissada azul royal. As meias foram colocadas ao avesso e seguravam um par de tênis debaixo dos braços. De novo, disse a mãe segurando o riso e tentando ajeitar o cabelo de Layla enquanto ela ajeitava as meias. Sempre que você sentir que a frase não fluiu, deu alguma troncada, não tá legal, tenta encontrar o problema. Porque se deu isso com você, autor, vai dar isso com o leitor. Layla estava ansiosa para saber se aquilo fora apenas mais um sonho. Sonhara com essa pantera há uma semana, sempre uma contagem regressiva, até aquela quarta-feira. Recusava-se a pensar na possibilidade de ser apenas uma coincidência. As aulas pareciam se arrastar e os segundos pareciam minutos. No intervalo, Layla não estava com fome, mas fez companhia a Sarah. Sarah era sua melhor amiga desde o jardim de infância. Desnecessário repetir, né, gente? Tinha pele pálida com algumas sardas, olhos cor de mel e cabelos ruivos e enrolados. Eram bem tratados, mas quase não se percebia, pois sempre estava com ele preso. Dá para reescrever essa frase fácil. Oi, disse Lindsay, animada, sentada ao lado de Layla. Nem Sarah, nem Layla agiram chegando. Repetitivo de novo. Quando o sinal do final das aulas tocou, a maioria dos alunos foi embora. Layla sempre ia para casa com Peter, seu chofer, mas hoje não. Hoje, de novo, ela ia almoçar sozinha com seu pai e poderia conversar com ele sem interrupções. Eu tô lembrando. Ai, tem várias coisas clichê nessa história que eu tô lembrando de tudo agora. William, seu pai, era o advogado mais requisitado do país. Então, ela o via uma vez por semana, com duração de no máximo 20 minutos, num almoço ou jantar marcado com meses de antecedência, pois ele sempre estava viajando, e essa vírgula desnecessária, e tinha que dividir esse tempo com sua irmã. Nunca conseguia achá-lo por telefone. Houve meses em que ela não falou com o pai. Luana era a irmã mais velha. Tinha 19 anos. Muito inteligente, pulou a 5ª e a 7ª série. Agora... Corta, gente, esquece esses agora se seu texto está no passado. Está no último ano da melhor faculdade de Direito do país. E está fazendo estágio com seu pai. Estava, gente. Presta atenção nesse tempo verbal que eu errava horrores. Tipo, vocês vão ver esse erro no meu livro inteiro, por isso que eu tenho que reescrever esse negócio. Então presta atenção no tempo verbal. Mantenha o teu livro no mesmo tempo verbal. A não ser que seja de propósito, né? Já era 1 da tarde e seu pai chegaria a qualquer instante. Layla estava sentada no pátio quando uma voz enjoada ecoou a todo volume em seu ouvido. Porque claro que tem que ter a menina malvada. Sentada no pátio, sozinha. Layla reconheceria essa voz em qualquer lugar. Oi, Nicole, disse com desdém, ainda sentada. Estou esperando meu pai vir me buscar. E você? Abandonaram você? Eu não me surpreenderia nem um pouco. A Layla também era afrontosa. Vim para o ensaio das líderes de torcida, porque tem muito líder de torcida, né, gente? Vocês vão ver que a história se passa em uma cidade fictícia, eu que inventei. A cidade chama Middletown, então tem muita influência dos Estados Unidos nessa história. Disse Nicole andando em volta de Layla. Nós vamos participar da competição, o meu grupo vai ganhar, ao contrário do seu time de futebol. Se é o que eu posso chamar de time. Você acha que eu ligo para o que você pensa? Disse Layla, interrompendo a risada ainda mais irritante de Nicole.
Nicole parou e fitou Layla com desprezo. Do nada eu uso umas palavras diferentes que não tá condizendo com o texto. Layla olhava para um ponto perdido no chão. Não dava atenção a Nicole. Gostaria muito de saber, começou Nicole com um sorriso malicioso. Por que você é amiga daquela tal de Sarah? Layla se levantou no impulso e o sorriso de Nicole aumentou. Nem começa, Nicole, mandou Layla, irritada. Você sozinha já é péssima, continuou Nicole ignorando a ordem de Layla. Com aquela esquisita então? Falou a senhora perfeita, exclamou Layla, cerrando os punhos. E Nicole riu. Cresce, garota. Essa porra. O pior é que garotas da idade dela discutem assim, né, gente? Eu acho que se eu reescrever eu não posso nem mudar tanto assim esse diálogo, porque tá tão genuíno, porque era uma garota de 13 anos fazendo garota de 13 anos conversando, então... Tô morrendo de vergonha alheia por causa desse diálogo, mas era o que as pessoas falavam. Layla estava a ponto de atacar Nicole. Gente, quanta Nicole! Mas respirou fundo enquanto a garota se afastava. Se ela agredisse Nicole, levaria 3 dias de suspensão e Nicole se safaria. Quando Nicole saiu do pátio, Layla já estava quase totalmente calma. Ficou olhando para o céu azul, nuvens carregadas apareceram. Provavelmente choveria à noite, tá bom. Era comum em River City. Gente, a cidade mudou o nome. A cidade chama... Em outros capítulos, a cidade chama Middletown. Agora, chama River City. Não sei o que Vivian do passado arrumou, gente, desculpa. De repente, um raio caiu no campo de futebol. Não houve trovão, o que aguçou a curiosidade de Layla. Seguiu a nuvem de fumaça sem falar com ninguém, claro. Cai um raio no meio do campo de futebol, a pessoa vai fazer isso. Não havia ninguém por perto e a fumaça era de uma cavidade... Vinha, né, de uma cavidade no meio do campo. Quando ela sumiu, Layla se aproximou devagar. Dentro do buraco havia um pequeno objeto, estranho e luminoso. Parecia ser uma estrela, porque todo mundo sabe como é uma estrela, né? A estrela começou a tremeluzir e Layla não conseguia parar de olhar. Ela sentia algo, sabia que aquilo não era normal. Uma curiosidade incontrolável a tomara por inteira. Ela queria agarrar a estrela, saber como seria segurar uma estrela. Até o cachorro tá achando ruim a história. Layla já agachada no chão. Só, a frase é isso. Seus olhos brilhavam de fascinação e então resolveu pegar. Não estava quente, era um pouco gelada. E num piscar de olhos ela começou a luzir intensamente. Ela estava tremeluzindo, agora está luzindo. Layla se levantou, aterrorizada e fascinada. De repente, a estrela lançou um forte clarão e depois tudo ficou escuro. Primeiramente, pensou que estava cega, mas conseguia ver a luz da estrela e a si mesma. Sentiu uma dor horrível em sua mão, que começou a se apoderar de seu corpo. Layla gritava como nunca gritara na vida, e conforme os segundos passavam, a dor só piorava. Várias espirais roxas rodeavam seu corpo. A estrela havia sumido e a pantera estava lá, fitando Layla com seus olhos roxos. Quando pensou que não aguentaria... Nossa, gente, ai, trema, socorro. Será que ainda existia trema quando eu escrevi esse livro? Quando pensou que não aguentaria mais, tudo parou. Estava caída no campo de futebol. Deu uma rápida olhada em volta e tudo parecia calmo. Não via sinal do buraco ou da pedra. Layla não queria saber de mais nada a não ser sair dali o mais rápido possível. Correu ao banheiro feminino, lavou o rosto e enxugou com calma. Pulei, já avancei, já deu uma acelerada do nada. Devia ter sido apenas sua imaginação. Aquilo nunca poderia ter acontecido, mas fora tão real. Suas pernas estavam bambas. Apoiou-se na pia e olhou para o espelho. Estava suando frio e por um instante podia jurar que suas íris estavam roxas e suas pupilas como as de um gato. Então, notou algo que não estava ali antes. Colar, com um pingente de uma estrela. De onde viera isso? Jogar fora. Era isso que ela queria fazer. Jogar no rio, na privada, qualquer coisa. Mas Layla levava choques cada vez que tentava tirá-lo. Deu pra perceber que a história é um pouquinho constrangedora, mas olha, tá melhor do que eu imaginei, confesso. Tem muito menos erro do que eu imaginei. Acho que o que tá mais me incomodando é os clichês, umas coisinhas que também é uma menina de 13 anos escrevendo, né, gente? Vamos dar. Se vocês leram meu livro, vocês sabem que minha escrita mudou muito, gente. Então o que eu falo pra vocês é continuem escrevendo. Que vocês vão melhorando, é assim que se pratica, lendo, escrevendo, que você vai ficando melhor. No desenho, você não vai desenhando melhor conforme você vai desenhando?
Você não vai desenhar melhor só se imaginando desenhar, né? Tem que pegar, botar a mão na massa, desenhar, que você vai ficando melhor. É assim com a escrita. Gente, eu amo essa história, apesar de ela estar mal escrita. Assim, não tá mal escrita, mas tá. Poderia estar bem melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo pra vocês verem que dá pra melhorar. Eu tô bem melhor, graças a Deus. E vocês também vão ficar, se vocês ainda não chegaram lá. Às vezes vocês já estão lá e nem sabem. Às vezes vocês ficam se subestimando. Que a gente, normalmente nós somos nossos piores críticos. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito. E clique no botão gostei, que ajuda muito o canal. E o próximo vídeo vai ser já o vlog da Bienal. Eu tô gravando esse vídeo na semana da Bienal. Estamos chegando, então vamos lá. Um beijo. Até o próximo vídeo.